Aquele acidente na semana passada, no bairro Brasmadeira, aqui em Cascavel, onde um adolescente, de 13 anos ficou em estado grave. Quem tem os detalhes pra gente é ela, Maria Rossato. Conta como a polícia chegou até o responsável por esse acidente, que, claro, movimentou e ainda repercute aqui em Cascavel, né, Maria? Olá, Romeu, exatamente. Olha, a Polícia Civil aí do estado do Paraná localizou, apreendeu o veículo que estava envolvido, nesse grave atropelamento que foi registrado na semana passada no bairro Brasmadeira, aqui no município de Cascavel. O motorista também foi detido nesta quarta-feira. E só relembrando o caso um pouquinho antes para o pessoal de casa, então esse caso foi registrado na quinta-feira passada, no dia 14 de agosto, na rua Araguaia, no bairro Brasmadeira, em que um adolescente de 13 anos estava na escola, retornando para sua residência quando foi atropelado. Esse motorista que acabou atropelando esse adolescente, ele não prestou apoio e também fugiu. Sobre a vítima teve traumatismo crânioencefálico, foi entubado, foi levado ao hospital universitário com urgência. No entanto, agora o quadro de saúde, ele já saiu da UTI e está no quarto, mas ainda segue internado. A gente tem aí as palavras do delegado Pedro Ribeiro, ele que trouxe mais detalhes em relação a essa investigação e também como ele chegou, até essa pessoa que acabou estando envolvida nesse atropelamento. A gente confere agora. A equipe conseguiu localizar o veículo utilizado no atropelamento. Como ele estava na rua, a equipe ficou aguardando, fazendo campana ontem e hoje, até o morador da casa sair de sua residência para adentrar ao veículo. Quando ele fez, a equipe o abordou e o convidou a comparecer aqui à sede da 10ª Central para que fosse ouvido pelo delegado e aí o veículo foi apreendido para que a gente possa encaminhá-lo à perícia. Ele, no seu depoimento, acabou por confessar efetivamente que era ele que estava dirigindo o carro, que ele não parou para atender a vítima, uma vez que ele ficou com receio e achou que não tinha nada acontecido com o adolescente. Ele foi embora e deixou a situação do jeito que estava. Perguntei a ele por que não retornou ou procurou a polícia para se apresentar. Ele falou que achou que não tinha nada acontecido com o adolescente. Como ele, quando era criança, caía várias vezes de bicicleta e nada acontecia, ele achou que era a mesma coisa. Já o segundo caso que ele responde. O primeiro foi em 2019, ele respondeu por lesão corporal e fugir do local e estar dirigindo sem CNH. O inquérito foi arquivado. E verificando a documentação dele hoje, a habilitação dele está suspensa, aguardando que ele faça a reciclagem. Este homem, ele foi ouvido durante esta manhã, também foi liberado, vai responder aí por lesão culposa, lesão corporal culposa e também por omissão de socorro. Romeu, é com você. Bom, obrigado pelas informações, Maria. Bom, você viu tudo que o delegado disse, Uma consequência, uma somatória de fatores. Estava sem a carteira, ou seja, a carteira estava suspensa devido a outras questões relacionadas a trânsito, inclusive no ano de 2019. O fato de ele ter atropelado um adolescente de 13 anos que ficou em estado grave, e a gente torce para que ele se recupere, e não ter percebido, é complicado, Não dá para aceitar e entender, na justificativa que ele deu para o delegado, conforme o próprio delegado disse agora na participação. Aí a gente se pergunta, até quando essas pessoas que porventura não têm habilitação, que estão com habilitação suspensa, como neste caso, vão ser responsáveis por acidentes graves ou pela perda de vidas de inocentes, como nesse caso? Preciso fazer uma reflexão. Claro, vai responder, e esse foi mais um fato que chamou a atenção aqui no trânsito de Cascavel, Já mostramos aqui no início desta semana aquele outro motorista que atravessou e provocou um acidente envolvendo um ônibus, onde 3 mulheres ficaram feridas. O motorista acabou fugindo depois, apareceu, foi detido e estava embriagado, em plena segunda-feira. Então, quer dizer, as pessoas não têm a noção que quando elas estão dentro de um veículo,
na posse ou no efeito de álcool ou drogas, elas estão com a mesma coisa, com uma arma na mão, né? Essa é a realidade. Está aí mais um caso que a polícia está cuidando e foi desvendado também envolvendo o nosso trânsito cascavelense. Aquele acidente na semana passada, no bairro Brasmadeira, aqui em Cascavel, onde um adolescente, né, de 13 anos ficou em estado grave. Quem tem os detalhes pra gente é ela, Maria Rossato. Conta como a polícia chegou até o responsável por esse acidente que, claro, movimentou e ainda repercute aqui em Cascavel, né, Maria? Olá, Romeu, exatamente. Olha, a Polícia Civil aí do estado do Paraná localizou, apreendeu o veículo que estava envolvido, né, nesse grave atropelamento que foi registrado na semana passada no bairro Brasmadeira, aqui no município de Cascavel. O motorista também foi detido nesta quarta-feira. E só relembrando o caso um pouquinho antes para o pessoal de casa, então esse caso foi registrado na quinta-feira passada, no dia 14 de agosto, na rua Araguaia, no bairro Brasmadeira, em que um adolescente de 13 anos estava na escola, retornando para sua residência quando foi atropelado. Esse motorista que acabou atropelando esse adolescente, ele não prestou apoio e também fugiu. Sobre a vítima teve traumatismo crânioencefálico, foi entubado, foi levado ao hospital universitário com urgência. No entanto, agora o quadro de saúde, ele já saiu da UTI e está no quarto, mas ainda segue internado. A gente tem aí as palavras do delegado Pedro Ribeiro, ele que trouxe mais detalhes em relação a essa investigação e também como ele chegou, né, até essa pessoa que acabou estando envolvida nesse atropelamento. A gente confere agora. A equipe conseguiu localizar o veículo utilizado no atropelamento. Como ele estava na rua, a equipe ficou aguardando, fazendo campana ontem e hoje, até o morador da casa sair de sua residência para adentrar ao veículo. Quando ele fez, a equipe o abordou e o convidou a comparecer aqui à sede da 10ª Central para que fosse ouvido pelo delegado e aí o veículo foi apreendido para que a gente possa encaminhá-lo à perícia. Ele, no seu depoimento, acabou por confessar efetivamente que era ele que estava dirigindo o carro, que ele não parou para atender a vítima, uma vez que ele ficou com receio e achou que não tinha nada acontecido com o adolescente. Ele foi embora e deixou a situação do jeito que estava. Perguntei a ele por que não retornou ou procurou a polícia para se apresentar. Ele falou que achou que não tinha nada acontecido com o adolescente. Como ele, quando era criança, caía várias vezes de bicicleta e nada acontecia, ele achou que era a mesma coisa. Já o segundo caso que ele responde. O primeiro foi em 2019, né? Ele respondeu por lesão corporal e fugir do local e estar dirigindo sem CNH. O inquérito foi arquivado. E verificando a documentação dele hoje, a habilitação dele está suspensa, aguardando que ele faça a reciclagem. Este homem, ele foi ouvido durante esta manhã, também foi liberado, vai responder aí por lesão culposa, lesão corporal culposa e também por omissão de socorro. Romeu, é com você. Bom, obrigado pelas informações, Maria. Bom, você viu tudo que o delegado disse, né? Uma consequência, uma somatória de fatores. Estava sem a carteira, ou seja, a carteira estava suspensa devido a outras questões relacionadas a trânsito, inclusive no ano de 2019. O fato de ele ter atropelado um adolescente de 13 anos que ficou em estado grave, e a gente torce para que ele se recupere, né? E não ter percebido, é complicado, né? Não dá para aceitar e entender, né? Na justificativa que ele deu para o delegado, conforme o próprio delegado disse agora na participação. Aí a gente se pergunta, até quando essas pessoas que porventura não têm habilitação, que estão com habilitação suspensa, como neste caso, vão ser responsáveis por acidentes graves ou pela perda de vidas de inocentes, como nesse caso? Preciso fazer uma reflexão. Claro, vai responder e esse foi mais um fato que chamou a atenção aqui no trânsito de Cascavel, né? Já mostramos aqui no início desta semana aquele outro motorista que atravessou
e provocou um acidente envolvendo um ônibus, onde 3 mulheres ficaram feridas. O motorista acabou fugindo depois, apareceu, foi detido e estava embriagado, em plena segunda-feira. Então, quer dizer, as pessoas não têm a noção que quando elas estão dentro de um veículo, na posse ou no efeito de álcool ou drogas, elas estão com a mesma coisa, com uma arma na mão, né? Essa é a realidade. Está aí mais um caso que a polícia está cuidando e foi desvendado também envolvendo o nosso trânsito cascavelense. Aquele acidente na semana passada, no bairro Brasmadeira, aqui em Cascavel, onde um adolescente, né, de 13 anos ficou em estado grave. Quem tem os detalhes para a gente é ela, Maria Rossato. Conta como a polícia chegou até o responsável por esse acidente, que, claro, movimentou e ainda repercute aqui em Cascavel, né, Maria? Olá, Romeu, exatamente. Olha, a Polícia Civil aí do estado do Paraná localizou, apreendeu o veículo que estava envolvido, né, nesse grave atropelamento que foi registrado na semana passada no bairro Brasmadeira, aqui no município de Cascavel. O motorista também foi detido nesta quarta-feira. E só relembrando o caso um pouquinho antes para o pessoal de casa, então esse caso foi registrado na quinta-feira passada, no dia 14 de agosto, na rua Araguaia, no bairro Brasmadeira, em que um adolescente de 13 anos estava na escola, retornando para sua residência quando foi atropelado. Esse motorista que acabou atropelando esse adolescente, ele não prestou apoio e também fugiu. Sobre a vítima teve traumatismo crânioencefálico, foi entubado, foi levado ao hospital universitário com urgência. No entanto, agora o quadro de saúde, ele já saiu da UTI e está no quarto, mas ainda segue internado. A gente tem aí as palavras do delegado Pedro Ribeiro, ele que trouxe mais detalhes em relação a essa investigação e também como ele chegou, né, até essa pessoa que acabou estando envolvida nesse atropelamento. A gente confere agora. A equipe conseguiu localizar o veículo utilizado no atropelamento. Como ele estava na rua, a equipe ficou aguardando, fazendo campana ontem e hoje, até o morador da casa sair de sua residência para adentrar ao veículo. Quando ele fez, a equipe o abordou e o convidou a comparecer aqui à sede da 10ª Central para que fosse ouvido pelo delegado e aí o veículo foi apreendido para que a gente possa encaminhá-lo à perícia. Ele, no seu depoimento, acabou por confessar efetivamente que era ele que estava dirigindo o carro, que ele não parou para atender a vítima, uma vez que ele ficou com receio e achou que não tinha nada acontecido com o adolescente. Ele foi embora e deixou a situação do jeito que estava. Perguntei a ele por que não retornou ou procurou a polícia para se apresentar. Ele falou que achou que não tinha nada acontecido com o adolescente. Como ele, quando era criança, caía várias vezes de bicicleta e nada acontecia, ele achou que era a mesma coisa. Já o segundo caso que ele responde. O primeiro foi em 2019, né? Ele respondeu por lesão corporal e fugir do local e estar dirigindo sem CNH. O inquérito foi arquivado. E verificando a documentação dele hoje, a habilitação dele está suspensa, aguardando que ele faça a reciclagem. Este homem, ele foi ouvido durante esta manhã, também foi liberado, vai responder aí por lesão culposa, lesão corporal culposa e também por omissão de socorro. Romeu, é com você. Bom, obrigado pelas informações, Maria. Bom, você viu tudo que o delegado disse, né? Uma consequência, uma somatória de fatores. Estava sem a carteira, ou seja, a carteira estava suspensa devido a outras questões relacionadas a trânsito, inclusive no ano de 2019. O fato de ele ter atropelado um adolescente de 13 anos que ficou em estado grave, e a gente torce para que ele se recupere, né? E não ter percebido, é complicado, né? Não dá para aceitar e entender, né? Na justificativa que ele deu para o delegado, conforme o próprio delegado disse agora na participação. Aí a gente se pergunta, até quando essas pessoas que porventura não têm habilitação, que estão com habilitação suspensa, como neste caso, vão ser responsáveis por acidentes graves ou pela perda de vidas de inocentes, como nesse caso? Preciso fazer uma reflexão.
claro, vai responder. E esse foi mais um fato que chamou a atenção aqui no trânsito de Cascavel, né? Já mostramos aqui no início desta semana aquele outro motorista que atravessou e provocou um acidente envolvendo um ônibus, onde 3 mulheres ficaram feridas. O motorista acabou fugindo depois, apareceu, foi detido e estava embriagado, em plena segunda-feira. Então, quer dizer, as pessoas não têm a noção que quando elas estão dentro de um veículo, na posse ou no efeito de álcool ou drogas, elas estão com a mesma coisa, com uma arma na mão, né? Essa é a realidade. Está aí mais um caso que a polícia está cuidando e foi desvendado também envolvendo o nosso trânsito cascavelense. Aquele acidente na semana passada, no bairro Brasmadeira, aqui em Cascavel, onde um adolescente, né, de 13 anos ficou em estado grave. Quem tem os detalhes pra gente é ela, Maria Rossato. Conta como a polícia chegou até o responsável por esse acidente, que, claro, movimentou e ainda repercute aqui em Cascavel, né, Maria? Olá, Romeu, exatamente. Olha, a Polícia Civil aí do estado do Paraná localizou, apreendeu o veículo que estava envolvido, né, nesse grave atropelamento que foi registrado na semana passada no bairro Brasmadeira, aqui no município de Cascavel. O motorista também foi detido nesta quarta-feira. E só relembrando o caso um pouquinho antes para o pessoal de casa, então esse caso foi registrado na quinta-feira passada, no dia 14 de agosto, na rua Araguaia, no bairro Brasmadeira, em que um adolescente de 13 anos estava na escola, retornando para sua residência quando foi atropelado. Esse motorista que acabou atropelando esse adolescente, ele não prestou apoio e também fugiu. Sobre a vítima teve traumatismo crânioencefálico, foi entubado, foi levado ao hospital universitário com urgência. No entanto, agora o quadro de saúde, ele já saiu da UTI e está no quarto, mas ainda segue internado. A gente tem aí as palavras do delegado Pedro Ribeiro, ele que trouxe mais detalhes em relação a essa investigação e também como ele chegou, né, até essa pessoa que acabou estando envolvida nesse atropelamento. A gente confere agora. A equipe conseguiu localizar o veículo utilizado no atropelamento. Como ele estava na rua, a equipe ficou aguardando, fazendo campana ontem e hoje, até o morador da casa sair de sua residência para adentrar ao veículo. Quando ele fez, a equipe o abordou e o convidou a comparecer aqui à sede da 10ª Central para que fosse ouvido pelo delegado e aí o veículo foi apreendido para que a gente possa encaminhá-lo à perícia. Ele, no seu depoimento, acabou por confessar efetivamente que era ele que estava dirigindo o carro, que ele não parou para atender a vítima, uma vez que ele ficou com receio e achou que não tinha nada acontecido com o adolescente. Ele foi embora e deixou a situação do jeito que estava. Perguntei a ele por que não retornou ou procurou a polícia para se apresentar. Ele falou que achou que não tinha nada acontecido com o adolescente. Como ele, quando era criança, caía várias vezes de bicicleta e nada acontecia, ele achou que era a mesma coisa. Já o segundo caso que ele responde. O primeiro foi em 2019, né? Ele respondeu por lesão corporal e fugir do local e estar dirigindo sem CNH. O inquérito foi arquivado. E verificando a documentação dele hoje, a habilitação dele está suspensa, aguardando que ele faça a reciclagem. Este homem, ele foi ouvido durante esta manhã, também foi liberado, vai responder aí por lesão culposa, lesão corporal culposa e também por omissão de socorro. Romeu, é com você. Bom, obrigado pelas informações, Maria. Bom, você viu tudo que o delegado disse, né? Uma consequência, uma somatória de fatores. Estava sem a carteira, ou seja, a carteira estava suspensa devido a outras questões relacionadas a trânsito, inclusive no ano de 2019. O fato de ele ter atropelado um adolescente de 13 anos que ficou em estado grave, e a gente torce para que ele se recupere, né? E não ter percebido, é complicado, né? Não dá para aceitar e entender, né? Na justificativa que ele deu para o delegado, conforme o próprio delegado disse agora na participação. Aí a gente se pergunta, até quando essas pessoas que porventura não têm habilitação, que estão com habilitação,
suspensa, como neste caso, vão ser responsáveis por acidentes graves ou pela perda de vidas de inocentes, como nesse caso. Preciso fazer uma reflexão. Claro, vai responder, e esse foi mais um fato que chamou a atenção aqui no trânsito de Cascavel, né? Já mostramos aqui no início desta semana aquele outro motorista que atravessou e provocou um acidente envolvendo um ônibus, onde 3 mulheres ficaram feridas. O motorista acabou fugindo depois, apareceu, foi detido e estava embriagado, em plena segunda-feira. Então, quer dizer, as pessoas não têm a noção que quando elas estão dentro de um veículo, na posse ou no efeito de álcool ou drogas, elas estão com a mesma coisa, com uma arma na mão, né? Essa é a realidade. Está aí mais um caso que a polícia está cuidando e foi desvendado também envolvendo o nosso trânsito cascavelense.